Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Cleiton Peixer, mais uma vez com vocês, continuando o nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em matéria penal. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Já chegamos hoje na nossa aula de número 13, né? Na aula passada nós falamos de questões, fizemos resolução de várias delas, dei dica a vocês de marcação de vadimeco e a metodologia para descobrir as respostas nas questões. E hoje damos seguimento ao nosso curso da maneira que vínhamos fazendo anteriormente, né? Ou seja, vou passar o problema para vocês e vocês vão tentar resolver a peça prático-profissional. Depois eu passo a vinheta e nós retornamos com a correção do exercício, perfeito? Sem esquecer, doutores e doutoras, que você deve estar preparado para a hora da prova, sem estar nervoso, né? Sem estar com aquela tensão toda que é inevitável no dia da prova. E para isso, nós precisamos nos organizar, nós precisamos ter a metodologia para que a gente possa ficar mais tranquilo na hora da prova. E isso você faz da mesma forma que eu venho falando anteriormente. Você vai chegar na hora da sua prova, antes mesmo de ler o problema, e vai fazer aquela estrutura da sua peça na folha de rascunho, né? Aquela primeira página da prova que você pegar, você vai fazer a estrutura, mesmo antes de ler o problema. Porque aí, doutor e doutora, você já começa a trabalhar, você começa a deslanchar, né? E você fazendo essa estrutura da peça já vai te dar uma certa segurança. E a partir daí, então, é que você vai ler o problema efetivamente. E depois disso faremos aquele exercício todo que a gente faz em todas as aulas, né? Raio-x, esqueleto, descobrir qual é a peça, competência e assim por diante. Então, nunca é demais a gente lembrar a nossa estrutura da peça. Então, vamos passar lá para o slide e é isso que vocês vão colocar lá na primeira folha de rascunho. Olha só. Olha lá, estrutura, né? E você vai colocar na sua estrutura, primeiramente, o endereçamento, né? São 5 pontos principais que nós precisamos aí para a nossa peça. Então, endereçamento, preâmbulo, e o preâmbulo, o que é, doutor e doutora? É a peça que você vai formular, né? Com fundamento no artigo de lei. Então, endereçamento, preâmbulo dos fatos, resumir os fatos, né? Você não precisa descrever o problema todo na sua peça, perfeito? Então, resumir os fatos e depois sim nós vamos para matéria principal da prova, aquela que é a mais importante, que é do direito, né? As teses de defesa. E lá, quando falamos de direito, eu sempre falo para vocês terem memorizado essa sistemática, né? Esse esquema que eu passo aqui para vocês. No direito, nós vamos sempre analisar primeiramente as teses preliminares, né? E quando você estiver no momento de discutir mérito, então as preliminares você vai argumentar lá com extinção da punibilidade do artigo 107 do Código Penal, a prescrição do artigo 109 e as nulidades lá do 564 do CPP. Então, isso você deve ter em mente. E depois de analisada as teses preliminares, nós partiremos, então, em direção ao mérito, né? Efetivamente, o que você vai defender o seu cliente. E aí eu falo para vocês do MATIC, né? Que você vai ter que verificar materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, perfeito? E depois disso aí temos as teses subsidiárias, né? Que é pena, regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, né? Ou aplicação do sursi, perfeito? E depois disso, então, aí nós partimos para o pedido, os pedidos que você vai fazer em favor do seu cliente. Local e data, OAB 3 pontinhos, né? Advogado, OAB 3 pontinhos. E percebam que você tem que ter esse esquema memorizado, independentemente de que o problema traga para você essas teses, né? Porque por vezes você vai ter problema que não te traz teses preliminares, por exemplo, né? Ou você vai ter problema que não vai discutir pena, regime,
mas você tem que ter isso memorizado, você tem que fazer o passo a passo, porque aí você se garante, né? Você tem segurança naquilo que você está argumentando e com certeza não vai ter dificuldade para fazer a prova, perfeito? Então, seguindo aí, nós vamos para o nosso problema de hoje, né? Eu vou ler o problema com vocês e como nas outras aulas, eu passo a vinheta e depois disso você volta no vídeo para ver a correção. E aqui, só um adendo, primeiramente, eu enfatizo para vocês sempre que você deve fazer a sua peça prático-profissional quando você está aí fazendo no curso, treinando, na folha de prova, tá? Porque é essa folha de prova que você vai encontrar lá no dia da prova, né? Então não façam no caderno, não façam em folha de caderno, porque a diagramação é diferente, né? O número de linhas, o espaçamento é diferente. Então procure treinar já na folha de prova. Isso vai facilitar a sua vida lá no dia da prova, perfeito? Então você vai se acostumando com esse papel, né? Com esse tamanho de folha, tamanho de linha, para você ir percebendo o quanto que você pode escrever, né? O quanto que você pode tomar das folhas. Isso nós vamos treinar bastante. Mas fica a dica aí, então, sempre faça o seu exercício na folha de prova que está disponibilizada aí aos montes na internet, perfeito? Então vamos lá então para o nosso exercício de hoje. Olha lá. Exercício. Ivan, funcionário público concursado, exigiu para si, diretamente, em razão da função que exerce, vantagem indevida de R$ 18.000 de Luiz, que se sentiu ofendido em seu patrimônio, pois teve um desfalque significativo na sua receita mensal. O Ministério Público, ao tomar ciência do fato pela mídia impressa, prontamente ofereceu denúncia contra Ivan por concussão. A denúncia foi recebida e Ivan, após a respectiva notificação, o procurou em seu escritório em busca de apoio jurídico. Perfeito? Então, esse é o nosso exercício de hoje e você tem que tomar a providência necessária aí para, nos interesses, né, do Ivan. Percebam, então, que é um problema muito curto, mas ele tem algumas peculiaridades que devem ser observadas, tá? E vocês vão ter, já tem, né, aí no caderno, toda aquela estrutura das aulas anteriores, principalmente aquelas iniciais, né, onde eu falei muito de tese, onde eu falei muito de competência, né, de procedimentos. Então, como está tudo no seu caderno, fiquem atentos, tá? Porque tem alguma coisa aí que pode ser pertinente à resolução do problema de hoje. Percebam que é um problema muito curto, muito pequeno, mas pode ter algum detalhe aí que pode te derrubar. Então, verifiquem direitinho procedimento, competência e etc. E nós voltamos assim que vocês terminarem, né, a peça. E lembre-se, marquem o tempo. Marquem o tempo, que o nosso objetivo, como eu sempre digo a vocês, é fazer a peça prática profissional, em aproximadamente 2h30, né? Porque você teria 1h30 aí para montar toda a sua peça, né? Fazendo raio-x, esqueleto, descobrindo todas as teses, e depois você teria mais 1 hora para redigir essa peça na folha de prova, que é tempo suficiente. E fazendo isso, conseguindo fazer essa peça em 2h30, você teria então mais 2h30 para discorrer nas 4 questões. Então o tempo seria suficiente, com certeza. Mas isso depende muito da prática, né, dos exercícios, então você deve, a partir de agora, começar a marcar o tempo da sua resolução de peça e depois voltar aqui para a correção. Eu aguardo vocês em seguida. Olá pessoal, tudo bem? Retornando aqui na aula de hoje, né? Na aula 13 com o nosso problema do Ivan, né? Tenho certeza que vocês já conseguiram resolver, tá tudo certinho e hoje nós só vamos aqui fazer essa simples correção porque vocês têm tudo anotadinho aí, já ficou a peça pronta e com certeza vai ser aprovada.
tá bom? Então vamos fazer assim, vamos lá para o problema de novo, vamos ler o problema novamente, e depois vamos fazer raio-x, esqueleto e tudo aquilo que a gente faz em todas as aulas, perfeito? Olha lá. Ivan, funcionário público concursado, exigiu para si, diretamente em razão da função que exerce, vantagem indevida de R$ 18.000 de Luiz. Se sentiu ofendido em seu patrimônio, pois teve um desfalque significativo em sua receita mensal. O Ministério Público, ao tomar ciência do fato pela mídia impressa, prontamente ofereceu a denúncia contra Ivan por concussão. A denúncia foi recebida e Ivan, após a respectiva notificação, o procurou em seu escritório em busca de apoio jurídico. E você, portanto, teria que tomar a medida cabível em favor do Ivan. E vamos lá, iniciando então o nosso raio-x. O raio-x é composto assim, ó. Quem é o seu cliente? E aqui, no caso, o nosso cliente é o Ivan, né? É réu ou vítima? E aqui ele é réu, né? Ele foi denunciado, perfeito? Está preso ou solto? E aqui não fala nada de prisão, então nós temos que ele está solto, perfeito? Seguindo, então, qual a infração penal? Ele está sendo acusado de concussão, lá do artigo 316 do Código Penal, perfeito? Qual a pena em abstrato? A pena em abstrato para esse crime é de 2 a 12 anos de reclusão, tá? Tem pena em concreto? Não, não tem pena em concreto, né? Porque nós estamos aí numa fase ainda pré-processual, perfeito? Olha lá, então, rito processual. E aqui é muito importante que vocês tenham em mente, eu vou voltar aqui até para falar para vocês, é muito importante que vocês tenham em mente os ritos processuais, né? E eu falo sempre para vocês que vocês têm que fazer algumas perguntas para descobrir qual é o rito especial, se tem algum rito especial, né? Antes de partir lá para o procedimento ordinário, sumário ou sumaríssimo, né? Então você deve analisar se é GCRIM, deve analisar se é um procedimento do júri, né? Deve analisar se é algum crime contra a honra, se é funcionário público ou se é drogas. Você analisa primeiramente esses especiais. Sendo um desses especiais, você tem um rito próprio, né? E aqui no nosso caso, nesse problema, nós estamos diante de um rito especial de funcionário público, perfeito? Então, seguindo, olha lá, ação penal é pública incondicionada e as datas referentes, nada de relevante nesse problema, perfeito? Então, façam esse raio-x em todos os exercícios. Não tenham em mente que você já sabe, que você vai passar tranquilamente por isso. É melhor anotar. Então, faça o raio-x lá no seu rascunho, perfeito? E depois disso, nós vamos em direção ao esqueleto. E, falando de esqueleto, nós vamos descobrir, então, qual é a peça, né? Qual é a peça adequada para o nosso problema. E nós temos, a rigor aí, os 4 momentos processuais que eu sempre digo a vocês que você deve também fazer na folha de rascunho uma linha do tempo, né? Com os momentos processuais 1, 2, 3 e 4, né? E os momentos processuais são divididos dessa forma aqui, ó. Momento 1, antes do recebimento da denúncia ou queixa. Momento 2, após o recebimento da denúncia ou queixa até a sentença, né? E aí nós estaremos falando de fase de mérito, né? Momento 1, fase pré-processual. Momento 2, fase de mérito. Da sentença até o trânsito em julgado, nós estaríamos no momento 3, que seria o momento de recursos, perfeito? E passando o trânsito em julgado, nós estaríamos no momento 4, que seria o momento da execução penal, né, ou de uma revisão criminal. Então, esses 4 momentos processuais devem estar anotados também aí na sua folha de rascunho. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um outro ponto. Como eu disse a vocês, nós temos momento 1, 2, 3 e 4, e no momento 1 é uma fase pré-processual, né? E o momento 2, que parte do recebimento da denúncia ou queixa, nós entramos na fase de mérito, aquela que você vai começar a apresentar as defesas, né? No caso do procedimento ordinário,
comum, né, no rito comum que não seja especial, você já teria aí algumas peças para começar a defender o seu cliente. Só que tem um detalhe, nesse procedimento especial que nós tratamos hoje aí do Ivan, é um caso diferente, né, porque você vai apresentar já uma defesa antes da fase de mérito. Percebam que você só teve a denúncia, né? Só foi oferecida a denúncia. E nós partimos aqui da nossa metodologia que o momento 2 começa a partir do recebimento da denúncia. E isso pode gerar dúvidas para vocês, isso pode ser uma pegadinha lá na hora da prova. Mas como vocês estão assistindo essa aula, isso não vai acontecer com vocês. Por quê? No rito especial do funcionário público, dos crimes praticados por funcionário público, nós temos uma defesa preliminar, né, antes do recebimento da denúncia, para que você não tenha que fazer passar o funcionário público por uma persecução penal desnecessária. Então, assim que o Ministério Público oferece a denúncia, antes mesmo de o juiz receber a denúncia e citar, e olha só, que coisa importante essa palavra, citar, né, o acusado, ele dá a oportunidade para o funcionário público de apresentar uma defesa preliminar. Tá? Então, eu sempre digo que você vai ter o momento 2, o momento de instrução, quando o réu for citado, e aí sim você começa a persecução penal. Nesse caso, procedimento especial de funcionário público, então, nós temos uma defesa anterior à citação, anterior ao recebimento da denúncia, né? O juiz, antes de receber a denúncia, ele manda intimar e não citar, notificar ou intimar e não citar o acusado para responder, apresentar a primeira defesa, que é a defesa preliminar, perfeito? Então, feitas essas considerações, passamos adiante aí, vamos lá. Olha só, que nem eu falei, nós estamos no momento 1 pelo réu, né? Porque só foi oferecida a denúncia e não consta no problema que essa denúncia foi recebida. Então, estamos no momento 1. E nesse momento, diante de um rito especial de funcionário público, nós apresentaremos uma defesa preliminar, perfeito? Então, a nossa peça de hoje é uma defesa preliminar no rito especial do funcionário público, perfeito? Então, seguindo, olha lá, esqueleto ainda, nós vamos falar de competência, né? Competência. E a competência, eu sempre trago a vocês que a gente tem que analisar primeiro a instância que nós estamos, né? Primeira instância, se estamos falando com o juiz. Segunda instância, se estamos falando aí com os tribunais, ou as instâncias especiais, né? Ou até denominadas terceira instância, que daí você estaria falando com STJ e STF, perfeito? Então, depois disso, analisado qual é a instância, nós temos que saber qual é o órgão adequado, né? Saber se não existe uma vara especializada e assim por diante, para saber para quem endereçar corretamente a nossa petição, porque isso vale ponto, né? Então, vamos lá, seguindo, olha só. Primeira instância, quando nós falamos com o juiz, né? Segunda instância, quando falamos com o tribunal, ou TRF, né? Os tribunais regionais federais. E terceira instância, que são as especiais, STF e STJ. E como eu disse a vocês, nós temos algumas perguntas a fazer quando falamos em órgão adequado, né? Olha lá, órgão adequado, nós temos que fazer algumas perguntas. E a primeira que você vai fazer é se você está tratando de algum procedimento do júri, né? Se for júri. Não sendo júri, você passa adiante. Nós estamos tratando de crimes de menor potencial ofensivo? Nesse caso, não, né? Porque nós vimos que a pena vai de 2 a 12 anos. E mesmo assim ainda é um procedimento especial aí. Então, não estamos falando de GCRIM. Nós estamos falando de vara criminal federal? Poderia até ser, doutores, mas o problema não trouxe nada a respeito para nós, né? Não diz aqui que da instância ou da competência da vara criminal federal.
e depois nós vamos analisar se nós estamos lá no momento 4, na fase de execução penal, que aqui também não é o caso. Então, nesse caso do problema do Ivan, nós elegemos aí a vara criminal comum, tá? Sempre informando a vocês que você deve passar por essas perguntas e ter a vara criminal sempre como última possibilidade, porque aí você não corre o risco de errar, perfeito? Olha lá, observação, sempre fique atento à competência da Justiça Federal, prevista lá no artigo 109 da Constituição. Então, você tem que passar lá pelo 109 para saber, né, qual a competência da Justiça Federal, perfeito? Então, olha só, nós já fizemos o nosso raio-x, nós fizemos o nosso esqueleto, descobrimos qual é a peça adequada para a gente ingressar nessa fase processual e já descobrimos a competência, né? A competência que é na primeira instância. E aí agora nós temos que fazer algumas considerações, né? Porque o problema nos traz que foi oferecida a denúncia e não recebida, e você, o cliente, precisa se manifestar. Então, você está diante de uma situação onde o juiz pode aceitar, né, a denúncia, recebê-la, ou rejeitar, né? Ele pode rejeitar essa denúncia. Então, se ele tem duas possibilidades, se ele pode aceitar ou rejeitar, o Ministério Público está pedindo para que ele aceite a denúncia tanto que ele ofereceu. Qual seria a sua atitude aqui como advogado do Ivan? Doutores e doutoras, a única coisa que você tem a argumentar aqui é que essa denúncia deve ser rejeitada, né? Sequer ela deve ser aceita, tá? Porque isso vai gerar uma persecução penal desnecessária em face do Ivan. Então, o seu pedido, a sua tese, a sua argumentação aqui vai ser pela rejeição da denúncia, ok? Então, nós precisamos saber quais as causas, quais os motivos em que o juiz pode rejeitar a denúncia. E eu trouxe aqui para vocês, nós vamos ver lá no slide, olha só. Causas de rejeição da denúncia, né? E olha lá, artigo 395 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Inciso 1. For manifestamente inepta. O que quer dizer isso, doutores e doutoras? Que ela não seguiu os parâmetros lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, que diz que a denúncia ou a queixa deve conter pormenorizadamente os fatos, né, descritos pormenorizadamente os fatos, a qualificação do réu, né, se possível indicar o rol de testemunhas e indireto. Então, se você tiver uma denúncia aí genérica, né, que não atenda aos pressupostos do artigo 41 do CPP, essa denúncia será inepta, tá? Esse é o inciso 1. Inciso 2, olha lá, falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, né? E nós temos aí, então, as exceções de incompetência, né, entre outras, e como condição para a ação, né, eu coloquei aqui para vocês, ó, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade para agir. Imaginem vocês que o Ministério Público Estadual, por exemplo, ofereça uma denúncia de matéria federal. Ele não teria legitimidade para agir, portanto, a denúncia deveria ser rejeitada. Perfeito? Seguindo lá, faltar justa causa para o exercício da ação penal, né? E aí você fala de materialidade e indícios mínimos de autoria, ou extinção da punibilidade, né? Porque você pode ter aí, inclusive, uma prescrição já configurada, então não tem o porquê o juiz receber essa denúncia para fazer a instrução e, ao final, dar a sentença de extinção da punibilidade pela prescrição, por exemplo. Não teria o menor cabimento isso, então o seu pedido seria de rejeição da denúncia, tá? E dentro desses procedimentos especiais, como a nossa peça aqui, já vimos que parte do rito
do funcionário público, nós precisamos saber, então, o que é o rito processual do funcionário público e como ele é feito, quais são as características, para que você possa resolver a sua peça. Como já foi dito, os motivos de rejeição da denúncia estão lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Mas agora passamos então a outras peculiaridades. Vamos lá, olha só. Procedimentos especiais onde existe a previsão de manifestação antes do recebimento da denúncia, que é o nosso caso, né? Como nós vimos há pouco. Olha lá, funcionário público. Esse é um rito especial, portanto, olha só. Quando o funcionário público é acusado da prática de um dos crimes funcionais descritos nos artigos 312 a 326 do Código Penal. Então, você tem os crimes, inclusive, elencados lá no capítulo, no título lá do Código Penal, né, que são os crimes praticados por funcionários públicos, tá? Então, você deve, não precisa anotar todos, do 312 ao 326, mas você deve passar lá e sublinhar o seu vadimeco, porque fica mais fácil na hora de você manuseá-lo, né, para achar alguma coisa. Coloca lá os crimes praticados por funcionário público, porque além das questões, né, na peça principal nem é tão cobrado, né, eu acredito que não seja realmente cobrado uma peça dessa para vocês, mas nas questões é muito importante que você saiba quais são os crimes e as particularidades de cada um deles, perfeito? Então, seguindo, olha lá. O conceito de funcionário público está lá no artigo 327 do Código Penal. Lá é onde você vai saber identificar se aquele acusado é funcionário público realmente ou não. Perfeito? Então, o conceito de funcionário público 327 do Código Penal. Procedimento especial está previsto nos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal. Percebam vocês que nós temos um procedimento especial, né, no que tange aí aos crimes praticados por funcionário público, que estão lá elencados nos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal. Perfeito? Seguindo lá, então, olha lá. Prazo. O prazo está no artigo 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Percebam vocês que o artigo fala de crimes afiançáveis. Isso não ocorre nos inafiançáveis, perfeito? Então, nos inafiançáveis, nós não teríamos essa possibilidade da resposta por escrito aí no prazo de 15 dias. Então, está aí no artigo 514, a fundamentação, inclusive, para você apresentar a defesa preliminar, né, e o prazo, tá bom? Seguindo, então, identificação da peça. Então, como eu disse a vocês aqui, nós temos, e guardem isso para o rito de funcionário público, tá? Oferecida a denúncia contra funcionário público antes do recebimento, né? Então ela só vai ser oferecida e o problema não pode trazer nada para você que recebeu a denúncia, porque se já recebeu a denúncia, nós pulamos essa fase da defesa preliminar que não é mais cabível, né? E você, na condição de advogado, é intimado para apresentar defesa preliminar. E o cliente aqui é muito importante. O cliente foi notificado, foi intimado e não citado. Percebam, a palavra citação, doutores, é de suma importância, porque o réu, quando é citado, nós temos a tríade processual, né? Nós estamos formando o processo e ali, então, já existe processo quando da citação do réu ou do acusado. Aqui, quando se fala em defesa preliminar, você tem que ter em mente que não houve citação, tá? Houve, então, uma notificação, uma intimação
para que o acusado apresente essa defesa. Se falar dentro do problema em citação, nós não estamos mais falando de defesa preliminar, perfeito? Então fiquem atentos, porque no caso de uma defesa preliminar no rito de funcionário público, você sempre vai ter a palavra notificação, intimação, mas jamais citação, perfeito? Então, seguindo lá, tese. As teses aqui são muito simples, né? E é por isso que eu digo que a OAB teria pouca probabilidade de colocar uma peça profissional dessa para vocês fazerem. Mas vocês devem conhecê-la, né? Vocês devem ter conhecimento de todas as peculiaridades e que são também muito importantes para a resolução das questões. Porque quando tratamos, inclusive, na aula anterior de questões, vimos que a OAB sempre divide, né, as questões em duas fases, né, A e B, geralmente, falando uma delas em direito material e na outra de direito processual. Então, você deve conhecer muito bem o rito do funcionário público, né, porque você tem matérias de direito e matérias de processo, né? Isso é importante. Você não vai elaborar a peça, mas as argumentações são as mesmas, então tomem muito cuidado, né? E a tese aqui, no caso, é muito simples, porque já está lá no artigo 395 do CPP, que diz quais são as causas de rejeição da denúncia, quando que o juiz pode rejeitar a denúncia, né? Então, vamos lá, seguindo para a nossa aula aqui nos slides, os pedidos. E está lá no pedido, né, no artigo 516 do CPP, assim, ó, o juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor a inexistência do crime ou da improcedência da ação, né? Então, aqui está no 516 que o juiz rejeitará a denúncia ou queixa, né, quando o acusado demonstrar fundamentadamente a inexistência do crime ou a condição de improcedência da ação. E isso tudo está lá no artigo 395, como eu disse a vocês, então vocês não teriam qualquer dificuldade, como eu tenho certeza que não tiveram, né? E passado toda essa fase, olha só, nós já fizemos lá na nossa primeira folha, né, a nossa estrutura da peça. Está lá no rascunho, primeira página, certinha, lá só esperando o preenchimento. E depois disso nós lemos o problema, né, fizemos raio-x, fizemos esqueleto, descobrimos qual que é a peça, descobrimos a competência e falamos das teses, né? E aqui a tese é de rejeição da denúncia, por conta do artigo 395, né, do Código de Processo Penal, que são os motivos de rejeição da denúncia. Então, essa era a tese, você não teria tese preliminar aqui, porque o problema, o enunciado, não trouxe nenhuma causa, né, distinção da punibilidade pela prescrição, por exemplo, né, então você deveria ir diretamente para a tese de mérito, os motivos que podem ensejar aí a rejeição da denúncia por parte do magistrado, né? E depois subsidiárias você também não vai ter, né? Porque aqui nós não estamos discutindo pena, regime, né? Ou substituição, porque aqui não seria possível o juiz aplicar pena, né? O juiz só vai aplicar pena quando for dar a sentença. Então é lá que você deve arguir as teses subsidiárias, que não é o caso da nossa peça aqui. Então, agora feito o raio-x, esqueleto, descoberta qual é a peça, descoberta qual a competência e as teses, nós vamos voltar lá naquela nossa primeira folha, onde nós fizemos a estrutura da peça, né, e preencher, fazer o formulário, né, porque aquilo vai ser um formulário para vocês com toda certeza. E você agora, diante de todas essas informações, vai lá preencher para depois começar a redigir a peça. Vamos ver como ficou então? Olha lá. Endereçamento, vara criminal, né? Aqui, desculpem, eu coloquei vara criminal de São Paulo, mas corrijam, por favor, porque o problema não nos traz que é de São Paulo, né? Então, aqui seria vara criminal, perfeito?
Preâmbulo. Defesa preliminar nos termos do artigo 514 do CPP. E isso, percebam, você já fez aí na sua estrutura de forma sucinta. Você não precisa discorrer em nada aí na sua folha de rascunho. Só coloca aí o endereçamento e no preâmbulo qual é a peça e o fundamento, perfeito? Então, defesa preliminar nos termos do artigo 514 do CPP. Os fatos aqui, doutores, nem tem muito o que resumir, né? Porque ele é tão pequenininho esse problema que não daria nem para resumir, mas você vai se esforçar ainda para descrever os fatos sem copiar ele todo, né? Que também, pelo tamanho da peça, não teria dificuldade nenhuma, daria tempo, né? E aí, do direito, como eu disse a vocês, não temos teses preliminares, né? E dentro da tese de mérito, você vai falar dos motivos da rejeição da denúncia, que estão lá, pois não preenchidos os requisitos do artigo 41 e 395 do CPP, perfeito? E depois falamos de subsidiárias, também não tem, né? Isso aqui, lembrando a vocês que é aquela nossa primeira página, né? E do pedido, rejeição da denúncia nos termos dos artigos 395, e aí você indica o inciso que se adequa aí à sua fundamentação, à sua argumentação lá no direito, né? Sempre levando em consideração que tudo que você argumenta lá em direito é o que você vai pedir, perfeito? Então, aqui no nosso caso, o nosso problema de hoje, rejeição da denúncia nos termos do artigo 395, incisos que mais se adequam aí à sua argumentação, lá do Código de Processo Penal. Passado isso, local e data, advogado OAB, 3 pontinhos. Percebam então, olha só como fica fácil trabalhar desse jeito, né? Você chegou na prova, fez a sua estrutura de peça no rascunho antes de ler o problema. Leu o problema, vai partir para fazer o raio-x. Fez o raio-x, tirou todas as informações objetivas lá do problema e passou para o seu raio-x. Foi fazer o esqueleto, descobriu qual é a peça processual adequada e a competência, qual órgão que você está falando, né? Depois disso, vamos analisar as teses, né? Verificar se existe tese preliminar para ser arguida, no nosso caso não tinha, passar para a tese de mérito, e aqui nesse problema nós só tínhamos duas possibilidades que o juiz poderia agir ali, né? Dar a decisão, uma de receber a denúncia ou de rejeitar a denúncia. Nesse caso, o Ministério Público quer o quê? Quer que o juiz aceite a denúncia. E você, como advogado, na parte contrária, em defesa do seu cliente, você, por certo, quer que o juiz rejeite a denúncia, né? E os motivos de rejeição da denúncia, como vimos, está lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. O pedido correlato, né? Rejeição da denúncia. Então, percebam que ficou fácil. Às vezes você vai se deparar com um problema pequeno, mas como eu disse, com muitas peculiaridades, e nesse caso, por ser um rito especial, né, de crimes praticados por funcionário público, você deveria se atentar bastante aí aos crimes propriamente ditos lá no Código Penal e ao procedimento que também está descrito no CPP, que nem nós vimos aqui. E sem esquecer que você deve fazer as anotações no seu vadimeco, né, grifando aí cada artigo que a gente fala para você não se perder na hora da prova. Perfeito? Vamos ver então como ficou essa peça montada, doutores. Vamos analisar como ficou aí como exemplo para vocês, né, um modelinho aí para vocês treinarem. É lógico, como eu sempre digo, cada um tem um estilo, cada um tem um tamanho de letra, e por isso que eu chamo a atenção sempre para vocês, para que façam os exercícios na folha de prova, que isso facilita lá no dia, perfeito? Então vamos seguir lá, vamos ver como ficou esse exercício. Endereçamento, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá 3 pontinhos, vara criminal da comarca de 3 pontinhos, tá? 3 pontinhos. Não esqueçam aí que eu coloquei comarca de São Paulo, mas o problema, o enunciado não trazia isso. Então você não coloque só vara criminal de 3 pontinhos, perfeito?
E partimos para o nosso preâmbulo. Autos número, né? Que você já tem algum procedimento aí, porque o juiz já notificou, então você tem alguma numeração de autos. Então coloque autos, 3 pontinhos, não precisa colocar inquérito, processo, basta colocar autos, 3 pontinhos, que serve para todos, perfeito? Então pula mais ou menos 10 linhas, de acordo com o tamanho da sua letra, como eu disse, né? Para que fique numa estética bacana e você não se surpreenda lá no final com falta de espaço para terminar a sua peça. Então, de acordo com os exercícios que você vem realizando, você vai saber fazer isso, tá bom? Então, mais ou menos 10 linhas e vamos lá para o preâmbulo. Ivan, anteriormente qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, e aqui eu coloco procuração anexa, doutores, não é necessário, tá? Você colocar, não vai perder ponto para isso, né? Mas eu sempre coloco em todas as peças que faço procuração anexa, porque você demonstra para o examinador que você sabe que para que o réu esteja devidamente representado e assistido ali, você tem que ter procuração. Então não custa, não vai te atrapalhar, não vai tirar ponto. Então sempre que você for fazer o preâmbulo, fala por seu advogado e coloca entre parênteses procuração anexa, ok? Vem respeitosamente perante Vossa Excelência. Opa, faltou a excelência aí também, desculpem. A digitação aqui às vezes vai passando batido, doutores. Respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar, né, defesa preliminar, com fundamento no artigo 514 do Código de Processo Penal, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos, ok? Então, esse é o nosso preliminar. Qual é o nome da peça que você está ingressando, né, apresentando, e o fundamento, né, o artigo de lei que ela está definida. Então, você fala, olha, vou apresentar a defesa preliminar de acordo com o artigo 514 do Código de Processo Penal. E aí, depois, você vai partir para os fatos, né, dos fatos. E aí, como eu disse a vocês, o problema é tão curto que fica até difícil você descrever os fatos. Aqui eu chamo a atenção de vocês em um ponto. Independente do tamanho do problema, quando você for descrever os fatos, você seja sucinto e fale qual é o crime que seu cliente está sendo acusado, se tiver local e data, alguma coisa nesse sentido, sucintamente. E depois você fecha o raciocínio, né, dizendo que aquela ação deve ser julgada improcedente, ou que é o caso de rejeição de denúncia, ou assim, a decisão não merece prosperar. Então, você sempre faz a introdução, discorre muito pouco, resumidamente, nos fatos, e depois fecha o raciocínio dizendo da providência que tem que ser tomada em favor do seu cliente. E isso deixa uma peça bacana, deixa uma peça que o examinador vai ter gosto de ler, né? Porque ele vai se inteirar e vai saber do que está acontecendo, mesmo de uma forma sucinta. E eu sempre digo que você deve deixar, nesse caso desse problema não, porque é muito pequeno, muito pouco, né? Mas quando você tem um enunciado maior tratando de mais coisas, você resume os fatos para que você possa usar o problema, tudo que está descrito no enunciado, em seu favor, como argumentação lá no direito. E você vai ver que com o treino isso vai ficando fácil de fazer e você faz uma peça bem bacana, tá bom? Então, seguindo lá, vamos para os fatos. O acusado, funcionário público nos termos do artigo 327 do Código Penal, foi denunciado como incurso no artigo 316 do Código Penal, que é a concussão, perfeito? Porquanto, supostamente, teria exigido para si, diretamente, em razão da função que exerce, vantagem indevida de Luiz no valor de R$18.000. Essa foi a acusação, né? Então foi isso que está lá no enunciado e que consta da denúncia segundo o próprio enunciado. E aí vem a segunda parte, né? O Ministério Público, ao tomar conhecimento pela mídia impressa, ofereceu a respectiva denúncia.
Acabou, doutores, não tem mais o que falar dos fatos. Nós discorremos aqui tudo o que aconteceu no enunciado. Em pouquíssimas linhas, em 2 parágrafos, você contou toda a historinha. E como eu falei para vocês, você deve fechar o raciocínio, né? Então, olha lá. O caso é de rejeição da denúncia, como se passa a expor. E aqui dos fatos você falou tudo, então, né? Olha só, você falou do crime que ele está sendo acusado, né? E o motivo. Você falou que o Ministério Público ofereceu a denúncia porque teve a notícia, o conhecimento da notícia pela mídia impressa. Tá? Você contou todo o problema. E depois você fecha o raciocínio falando assim, é caso de rejeição, excelência. Vossa Excelência não deve receber essa denúncia. E eu vou mostrar para Vossa Excelência o porquê disso. Por que Vossa Excelência não deve receber a denúncia e você passa, então, à fase do direito. Percebam, você faz um apanhado simples e fecha o raciocínio já dando aquela pancada no juiz, né? Fala, o caso é de rejeição e eu vou mostrar para Vossa Excelência por que o caso é de rejeição, perfeito? E aí passamos lá para o direito, vamos ver. Do direito. Com efeito, não estão presentes nenhum dos requisitos que possam dar embasamento ao recebimento da respectiva peça acusatória. Aí, como eu disse a vocês, da mesma forma que você fez lá nos fatos, você deu uma introdução na sua argumentação, não é verdade? Você já introduziu um pensamento aí para o juiz. Então, falando assim, ó, não estão presentes nenhum dos requisitos que possa dar embasamento ao recebimento da respectiva peça acusatória. E aí você agora fundamenta, olha lá. O artigo 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia ou queixa deve apresentar pormenorizadamente os fatos e circunstâncias, o que no presente caso não ocorreu, pois trata-se de denúncia genérica, tá? O Ministério Público apresentou isso genericamente, né? Portanto, manifestamente inepta nos termos do artigo 395, inciso 1 do Código Penal. Percebam, se nós falamos que nós temos os motivos da rejeição da denúncia elencados lá no artigo 395 do Código de Processo Penal, você deve buscar a fundamentação da sua tese lá nesse artigo, né? E no inciso 1 fala da inépcia, né? Fala quando a denúncia for inepta, a denúncia ou queixa for inepta, deve ser rejeitada. E aqui, por conta da argumentação genérica do Ministério Público, que teve somente ofereceu a denúncia aí somente porque leu uma notícia através do jornal, tem que ser considerada inepta, não tem nenhum embasamento legal para que possa ser decretada uma persecução penal aí, perfeito? Então, seguindo, vamos lá. Primeira fundamentação, então, aqui no 395.1, né? Porque a denúncia é manifestamente inepta por conta de ser genérica, perfeito? Seguindo, olha lá. Outro sim, não houve qualquer procedimento administrativo para apuração dos fatos, sendo certo que o Ministério Público fundamenta a sua acusação tão somente em mídia impressa, desculpem o erro de digitação aí, tá bom? Da qual não se pode ter certeza da veracidade sem a devida apuração. Nós sabemos, doutores e doutoras, que não é necessário que se tenha um inquérito policial, né, para que você possa oferecer a denúncia, não é verdade? Isso nós somos sabedores, que o inquérito policial ele é dispensável, desde que já se tenha elementos robustos de materialidade e de indícios de autoria, que nesse caso não dá para ser aceito. Por quê? Porque o Ministério Público ofereceu a denúncia por conta de uma notícia de jornal, né, pela mídia impressa, sem saber, ao menos, o enunciado não trata nada disso, de que confirmou a veracidade daquelas informações. Então, aqui não existe materialidade e nem indícios mínimos de autoria, perfeito? Seguindo, vamos lá. E não eu coloquei aqui, não houve qualquer procedimento administrativo para apuração dos fatos, lembrando que não é necessário
né, desde que se tenha materialidade e autoria, né, sendo certo que o Ministério Público fundamenta a sua acusação tão somente em mídia impressa, da qual não se pode ter certeza da veracidade sem a devida apuração. Ademais, a inicial acusatória deve estar instruída com suporte probatório que demonstre a materialidade e indícios mínimos de autoria, o que não ocorreu. Portanto, não há justa causa para que se realize a persecução penal, nos termos do artigo 395-3 do Código de Processo Penal. Percebam, olha só, nós falamos lá do inciso 1, falando que é inepta por conta da denúncia ser genérica, né? E depois, lá no inciso 2, nós não falamos de legitimidade, de condição de ação, de nenhuma nulidade, né? Então, nós pulamos aí o inciso 2 do 395, mas nós temos no 395.3 a falta de justa causa, como nós argumentamos agora, né? Então, para o oferecimento da denúncia, você tem que ter no mínimo, né, o mínimo de suporte probatório para dar ensejo, aí, dar um start na ação penal, né? E nesse caso não tem. Então, lá no inciso 3, a gente fala de falta de justa causa, perfeito? Seguindo, portanto, a denúncia deve ser rejeitada. E aqui, da mesma forma que eu disse para vocês lá dos fatos, olha só, você deu uma introdução, né, aqui no direito, depois você argumentou sucintamente lá em dois artigos de lei, 395.1 e o 395.3, e depois você fecha o raciocínio, né? Então você introduz o assunto, você discorre, falando dos artigos de lei que não estão enquadrados, e depois você fecha o raciocínio falando, portanto, a denúncia deve ser rejeitada. Perfeito? E depois nós vamos para o pedido. Olha lá, do pedido, então, por todo exposto, requer seja rejeitada a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público, com fundamento no artigo 395.1 e 3 do Código de Processo Penal, como medida de justiça. Sem esquecer, doutores e doutoras, que você deve fazer a correlação, né, daquilo que você argumentou lá no direito com o seu pedido. Então, o que você argumenta lá em direito é o que você vai pedir. E nós argumentamos lá que a denúncia era inepta, de acordo com o artigo 395.1, e que não havia justa causa para persecução penal, 395.3. E aqui no pedido, então, foi assim que nós colocamos. Por todo exposto, requer seja rejeitada a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público, com fundamento nos artigos que nós falamos lá em direito, 395.1 e 3 do Código de Processo Penal, como medida de justiça. E após isso, termos em que pede deferimento, local e data, advogado OAB, 3 pontinhos, perfeito? E aqui, então, nós encerramos a aula de hoje, falamos da defesa preliminar no rito especial de funcionário público. Espero ter contribuído mais um pouquinho para o aprendizado de vocês aí, para a preparação nessa época tão difícil de pandemia aí. Vocês estão realmente tensos por conta de não saber quando vai ser realizada a prova, né? Mas vamos tomar isso em nosso favor, vamos nos aprimorar, vamos trabalhar mais, vamos nos exercitar mais, que com certeza isso vai dar frutos bons e vai dar bons resultados lá na frente. Sem esquecer que aqui no vídeo sempre passa o meu e-mail constantemente. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, encaminhem o e-mail. Pode ser que eu não responda de imediato, porque temos muitos afazeres aqui, chega muito e-mail, né? Mas na medida do possível eu vou respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Podem deixar também sugestões de aula, sugestões de temas e aquilo, tudo que for para engrandecer o nosso estudo aqui, para que nós possamos chegar ao nosso objetivo final, que é a aprovação no exame da ordem, perfeito? Então, um grande abraço a vocês e até a próxima aula. Até mais!